Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, hoje, 30º dia, mais um dia em que vamos nos deleitar nas palavras de Deus, amém? Mais um dia que vamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Então louvo a Deus pela sua vida, agradeço também a todos que estão chegando no canal, estão se inscrevendo, tá? Já te convido a você que faz parte desse propósito a convidar outras pessoas que façam parte, tá? Não se trata de números, se tratam de pessoas, almas que também, assim como eu e você, vão se alimentar da palavra de Deus, amém? Então nós somos canais de bênção na vida das pessoas. Então convide aquele irmão da igreja, aquela pessoa, né, que é cristã, que talvez nunca tenha lido toda a palavra de Deus, para fazer parte desse propósito. O Senhor tem falado muito ao meu coração a importância de as bênçãos que nós recebemos de Deus, que elas transbordem na vida de outras pessoas. Então mande para outras pessoas o link desses vídeos para que elas venham também ser abençoadas a buscar a presença do Senhor, a se abastecer, a aumentar a sua fé. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar e iniciar a leitura no dia de hoje. Tá? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui diante da tua presença. Te louvamos pela tua misericórdia que se renova esta manhã sobre a nossa vida. Ó Pai, cada dia é uma oportunidade de te buscarmos, cada dia é uma oportunidade de melhorarmos como cristãos. Cada pessoa que aqui está, o Senhor, neste propósito, precisa ouvir a tua palavra, precisa se abastecer novamente do Espírito Santo, da tua presença, precisa ter a sua fé renovada, ó Pai. Então eu já te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui te buscando, porque maravilhosa é a tua presença, maravilhoso é o caminho do Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, conduz a nossa leitura no dia de hoje e fala aos corações de cada um que aqui está. Faz cair por terra toda a preocupação, qualquer que seja, Senhor, o problema que possa não permitir que nós venhamos ouvir a tua doce voz aos nossos corações. Assim oro, te agradeço e te louvo. Amém. Amém. Abra agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, dando início no nosso 30º dia. Amém. Todos encontraram Êxodo, capítulo 9, a quinta praga, a morte dos animais. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois, se vocês não deixarem e continuarem impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível, que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo. Farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A sexta praga, os tumores. Então o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: pegue punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. Em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima, e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os machos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E, como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu.
Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor. Chega de trovões e de chuva de pedra. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedras pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando, e como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. Glória a Deus. Dando continuidade agora, Êxodo capítulo 10. A oitava praga. Se você sabe qual que será agora a oitava praga, coloque aqui nos comentários. Já tivemos várias pragas, né? Mosca, piolho, chuva de pedras agora. Várias pragas. Oitava praga, irmãos, qual que é? Então, já adivinharam qual que será a oitava praga do Egito? Os gafanhotos. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim todos ficaram sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Desde que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que o seu país e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Desde que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai.
Moisés respondeu: Iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda desta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. A nona praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Nesse caso o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso, nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. Glória a Deus. Vamos dar continuidade? Mateus capítulo 14. Abra agora a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 14. Vai falar a respeito da morte de João Batista. Uma morte impressionante, que, sendo bem sincero, eu não conhecia. Estava completamente a par de como tinha acontecido a morte de João Batista. Se você sabe como é que ocorreu a morte de João Batista, comente aqui abaixo. Eu sabia. Amém? Vamos lá. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista no prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Meu Deus!
Comente aqui abaixo se você sabia como é que tinha acontecido a morte de João Batista. Dando continuidade, versículo 13. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu num monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Meu Deus, quão grande é o poder do Senhor. Amém, amém. O Senhor é poderoso em nossas vidas. O Senhor é poderoso para restaurar aquilo que foi destruído. O Senhor é poderoso para nos curar, para nos libertar. Somente creia. Creia no Senhor, ore com fé. A palavra do Senhor diz que quando oramos com fé, crendo, já recebemos a graça do Senhor. Amém? Dando continuidade e finalizando a leitura maravilhosa no dia de hoje, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, as palavras de Agur. Todos encontraram? As palavras de Agur. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água no pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração, versículo 7, maravilhoso. Eu te peço, ó Deus, que me deixe 2 coisas antes de morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Outros provérbios.
Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre da chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçou do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela ficar velha, será comida pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos: as formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão, os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras, os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos, e as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada, o bode, o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva dá briga. Glória a Deus! Comente aqui abaixo o versículo de Provérbios que você mais achou lindo. Todos são maravilhosos. Agora achei muito interessante esse: o bode, o galo que anda de peito erguido. Eu fico só imaginando, imagina o galo andando de peito erguido. Não é bonito? É maravilhoso. As palavras de Deus são impressionantes e falam grandemente aos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pelo dia de hoje, tá? Feche seus olhos e converse com o Senhor agradecendo. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esta rica oportunidade de aqui estarmos juntos lendo a Tua Santa Palavra. Meu Deus, quão grande, quão importante é este momento de estarmos aqui diante da Tua presença, com o Teu Espírito Santo, aprendendo mais de Ti. Deus, continua falando aos nossos corações, que nós venhamos cada vez mais ser servos obedientes àquilo que nós estamos aprendendo diariamente. Nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos, pois nele sabemos que não pereceremos. Glórias a Ti, Senhor, maravilhoso és Tu, graças te damos. Amém. Deus é maravilhoso, louvado seja o nosso Senhor. Amanhã estaremos aqui juntos novamente, tá? Para a honra e glória do Senhor, já peço que já deixe o seu like, se inscreva no canal se não está inscrito e, claro, compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor, para que mais irmãos venham fazer parte deste propósito de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.